Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui irmão Antônio Xavier, mais uma vez comentando com vocês acerca da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, as lições adultos. E dessa feita nós queremos falar sobre a lição de número 8, missionários fazedores de tenda. Nós vimos uma sequência de estudo das nossas lições essas que têm realmente edificado as nossas vidas e despertado-nos para uma realidade nessa geração que é a evangelização, né? E como nós estamos vendo numa sequência de lições, missionários fazendo tendas, ou seja, missionários fazedores de tendas. O primeiro ponto diz assim: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro item, a profissão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, para quem não sabe, era um homem letrado, um homem muito inteligente, tinha várias formações, ou seja, ele dominava o saber. E dentro dessa dinâmica de vida que o apóstolo Paulo tinha, ele foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, o pregoeiro das boas novas para os gentios. E ele aproveitou todas as oportunidades e também o seu saber para divulgar a palavra de Deus. Paulo era, nós podemos dizer hoje, um engenheiro civil. Um homem que tinha uma capacidade intelectual invejável, mas também tinha uma profissão. E ele usou essas duas coisas para a evangelização. Quando diz a profissão do apóstolo Paulo, ele usava essa profissão também para a evangelização. Se você for ver lá em Atos capítulo 18, a partir do versículo 3, que é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. E nós vemos que o apóstolo Paulo, quando conheceu esse cidadão, ele tinha o mesmo ofício que Paulo tinha. E isso fez com que Paulo gerasse um ciclo de amizade com aquele casal. E todos os sábados, no versículo 4 da leitura bíblica em casa, assim, e todos os sábados estavam disputando na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Ou seja, Paulo, ele usou todas as suas ferramentas que ele tinha na propagação do evangelho, tanto a sua profissão como a sua capacidade intelectuais. O que nós aprendemos com isso? É que nós também, na atualidade, devemos ter essa capacitação de envolver todo o nosso ser, tudo aquilo que Deus nos deu para a evangelização. O segundo ponto diz o seguinte: como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e vida ministerial? Ora, da melhor maneira possível. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais. Então, naquela época, cada rabino ele tinha que trabalhar para sobreviver, porque eles não viviam do altar, eles viviam no altar. Então, o apóstolo Paulo ele seguiu esse rito, como um profissional da construção civil, que ele era um construtor de tenda. Ele passava a semana trabalhando, mas dia do sábado estava lá pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos viviam no altar naquela época e outros viviam do altar. Qual a diferença? Os que viviam no altar eram aqueles que tinham suas profissões, trabalhavam, mas isso não era um empecilho para eles fazerem a propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outros viviam do
altar. O que quer dizer isso aqui? São pessoas que viviam de templo integral, tá? Porque, meus irmãos, muitas portas elas são abertas pela profissão, tá? Nós vamos ver na sequência desta lição como isso é uma grande verdade, tá? O terceiro item diz: a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo era um homem que tinha uma conduta invejável, né? Ele colocou no seu coração não ser pesado pela igreja, ou seja, não ser sustentado pela igreja. Mas isso não era um empecilho para ele propagar a palavra de Deus. E também, ele também não era contra a doação, né, para a obra missionária, porque aqueles que vivem do altar tinham que comer também do altar. Paulo não foi contra a isso. Ele divulgou, aí falou que não se pode atar a boca do boi que de buia. Ou seja, o obreiro é digno do seu salário. Ele que colocou no seu coração, era uma ética particular dele, de não viver do altar, apenas viver no altar, tá? Segundo ponto, missionários fazedores de tenda. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele juntava o útil ao agradável, né? Ou seja, ele juntava a sua capacidade intelectual, a sua chamada que ardia no seu coração de pregar o evangelho, tá? E também a sua profissão, porque aonde ele estava evangelizando. Lá em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 12 em diante, você vai ver que Paulo, nas suas prisões, ele revolucionou, né? Ele revolucionou, que fez com que toda a guarda pretoriana, ou seja, os guardas mais íntimos do imperador, ouvisse a palavra de Deus. Então Paulo era esse tipo de pregoeiro que pregava a palavra, né? Paulo, aonde ele chegava, ele pregava a palavra. Aonde ele estava, então nada era empecilho para a pregação do evangelho na vida do apóstolo Paulo. Segundo item, a força missionária no mundo. Meus irmãos, é o seguinte, uma coisa que a gente tem que entender, que muitas vezes existe parte do mundo que as credenciais, elas não têm nenhum valor, né? Não tem nenhum valor para aquela nação, tá? Principalmente as nações que são fechadas para o evangelho. Então veja bem, então como entrar numa cidade, num país desse e pregar o evangelho? Então, existem vários métodos, e um dos métodos mais eficazes é o quê? A profissão. Por exemplo, todo ser humano precisa de saúde pública. É ou não é? Todo ser humano vive da construção civil. Então, todo ser humano precisa das profissões. Então, quando o missionário, o servo de Deus, ele é um profissional numa área, e quando ele chega num local que ele não tem a oportunidade, através das suas credenciais, pregar o evangelho, ele entra através da sua profissão, né? Como um médico, né? Um enfermeiro, um profissional da construção civil, que era o caso de Paulo. E hoje, no mundo da informática, uma pessoa que tem um conhecimento vasto na área da informática. Então, todos esses são os meios de você adentrar dentro de uma nação e pregar o evangelho. Tá entendendo? Então, veja que não existe dificuldade para aqueles que foram chamados para pregar o evangelho. Terceiro item do segundo ponto: o preparo dos fazedores de tenda. Olha, nós temos, irmãos, que entender uma coisa: para fazer a obra de Deus, não podemos fazer de qualquer jeito. Tem que haver um preparo, tem que haver uma capacitação. Além do chamado, além daquela vocação, além daquela capacitação espiritual, nós temos que sim que ter uma capacitação profissional, tá? E intelectual, para que o reino de Deus venha ter mais êxito. Porque quem se prepara tem melhores resultados. E é em todas as áreas da vida. Quando nós nos conscientizamos disso,
nós somos bem-sucedidos aqui nessa terra. Quando nós nos preparamos, quando nós realmente investimos na nossa vida, tanto no âmbito espiritual, como no âmbito secular. Então, quem se prepara tem melhores resultados. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso, né? Que ele tinha essa preparação, tá? Terceiro ponto, vocação profissional e missão. Primeiro ele diz assim, Deus é quem chama. Pronto. Você tem que se conscientizar de uma coisa, para a obra de Deus, nós temos que ter o chamado de Deus. Não adianta ter boa vontade. Eu tenho vontade de fazer a obra de Deus, se não arde no seu coração, porque quem tem a chama do Espírito Santo no coração, quem tem o chamado de Deus no seu coração, o seu coração arde, ele tem prazer nas coisas de Deus. É como o salmista diz, que o justo ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque o chamado de Deus na nossa vida, meus irmãos, nos leva a um nível superior, ou seja, da obediência à honra. Me entenda no espírito que eu vou lhe falar agora. Quando você chega ao nível de honra, você não obedece mais. Aí alguém pode dizer, isso não soa bem aos meus ouvidos. Então, não julgue-me pela sua alma, julgue-me pelo seu espírito. Porque quem obedece vive numa guerra desenfreada para não cometer erros, né? Não fazer coisas erradas. Isso é o nível de quem vive só na obediência. Mas quando você chega no nível de honra, no nível de honrar a Deus, você, até o que é lícito, você não faz. Porque o seu prazer, o desejo do seu coração é em honrar ao nosso Deus. Porque o chamado, ele nos leva a estar crucificado com Cristo. O que é que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3 e versículo 20? Eu estou crucificado com Cristo. A vida que eu levo agora na carne, eu levo-a dentro de um preceito, dentro de uma vontade, dentro de uma dominação, dentro de uma liderança do nosso Deus. Você entendeu que o nível de honra e de obediência são diferentes? Porque quando você está aqui só no nível de obediência, você fica com aquele receio, olhando, pesquisando o que é que eu posso fazer, o que é que eu não deixo fazer, tá? Que eu não devo fazer. Mas quando você, sobe o nível da honra, você tem uma vida mais tranquila, porque você não vive mais. A vida que nós temos agora, ela está centrada, alicerçada no Filho de Deus. Amém? Exercendo a vocação. O que é vocação? Vocação, irmão, é você ter sentido em tudo aquilo que você faz, ou seja, na sua existência. Se você não tem sentido naquilo que você faz, então você não é um vocacionado. Terceiro item, minha profissão, meu campo missionário. Muito bem, tá? A sua profissão pode sim ser um campo missionário. Aonde quer que você esteja trabalhando, você pode ser um referencial de fé. Você pode ser um missionário no seu setor de trabalho. Você pode ser um missionário, tá? Então, que Deus abençoe. Não perca a escola bíblica, vá à escola bíblica. Aqui nós estamos tendo aqui só uma visão panorâmica de como vai ser a lição do próximo domingo. Um abraço a todos.